Boa noite a todos. Hoje é a nossa quarta noite de minicurso e peço que todos fechem o áudio para não dar nenhum problema. E aí depois, quando for a fala de cada um, ou quando quiserem falar, a gente abre novamente para não dar interferência. Hoje, né, é o quarto e último dia do minicurso, a brinquedoteca e a valorização da infância. Esse minicurso é parte da programação da segunda MOPEX, Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão da FMP, que é a Faculdade Municipal de Palhoça de Santa Catarina. Solicito que vocês, agora nós já estamos gravando, né, algumas pessoas já estão fazendo isso, coloquem o nome completo, CPF, e-mail aqui no chat para registrar a presença de vocês. Vou abrir a minha câmera para vocês também me verem. Vou dar uma introdução do que, da brincadeira, né, para a gente completar o nosso curso, que a carga horária vai ser de 10 horas, a gente precisa fazer essa atividade. Então, o que a gente propôs é que vocês façam, né, proponham uma brincadeira que valorize a infância. Essa brincadeira pode ser uma brincadeira que já existe, que vocês já criaram, que gostam muito. Ela pode ser em arquivo de texto, ser um vídeo, né? Vocês gravarem um vídeo mostrando vocês fazendo essa brincadeira, gravar um áudio. Eu vi já, tá, gente, o e-mail, várias pessoas já enviaram a brincadeira, tá tudo ok. Eu não respondi ainda os e-mails, porque são 235 pessoas até agora inscritas no curso, então eu não consegui responder todo mundo, eu vou deixar para responder tudo junto, mas a gente já recebeu os e-mails de vocês. Peço que digam, né, o nome completo da brincadeira, os materiais que utilizaram, como realizar a brincadeira, quantas pessoas, aquilo que for necessário para a gente compreender como é que é essa brincadeira. Essa brincadeira tem que ser enviada para a gente, para completar a carga horária de 10 horas, né? Quem não quiser, não precisa enviar, só que daí não vai ter as 10 horas de certificação, né? De declaração. Até amanhã, que é dia 17, sexta-feira, já me perguntaram se tem horário, não tem, pode ser até a meia-noite, né? O assunto, eu gostaria que quando vocês enviem a brincadeira, né, por e-mail, coloquem lá no assunto minicurso, brinquedoteca, atividade, porque daí fica tudo centralizado, senão a gente vai ter que ficar procurando, e tá tendo muitas atividades na MOPEX, e aí vai misturando os e-mails, né, então se vocês puderem colocar no assunto minicurso, brinquedoteca, atividade, fica mais fácil para a gente conseguir encontrar a proposta de vocês. Quem não recebeu o e-mail que eu encaminhei, pode responder, né, por esse e-mail aqui, coopera@fmpsc.edu.br. E aí é para enviar, né, a brincadeira, e quando enviar a brincadeira, envie junto o seu nome completo, CPF e e-mail, porque algumas pessoas digitaram esses dados errados. Até por isso que alguns e-mails não chegaram, retornaram para mim, né, dizendo que estava errado o e-mail. Então, peço que vocês, quando enviar a brincadeira, enviem novamente o nome completo de vocês, CPF e e-mail, para a gente conferir direitinho, para não ter nenhum erro, né, na declaração de vocês, tá bom? A temática da noite de hoje é como brincar valorizando a infância. Eu sou a professora Suzana Vieira, sou mestre, sou professora de arte e educação na pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça, e também sou responsável, né, pela brinquedoteca no período da manhã na Faculdade Municipal de Palhoça, né, na FMP. Hoje eu vou trazer um pouquinho do que é a nossa brinquedoteca, né? Algumas pessoas sentiram falta disso no primeiro dia. No primeiro dia a gente chamou a professora Leila, né? Que é coordenadora da brinquedoteca do Colégio de Aplicação, da UFSC. E hoje a gente vai trazer, né, como é a brinquedoteca da FMP. O horário de funcionamento da nossa brinquedoteca é matutino e noturno. Durante o período da tarde não funciona. Nós atendemos crianças de 3
a 12 anos. Isso está mudando um pouco, a gente está baixando a idade para 11 anos. E a gente atende tanto o público interno quanto externo. O público externo seria as pessoas da comunidade, né, as escolas que podem ligar, marcar um horário para ir lá fazer visitação na brinquedoteca, pais, mães, né, famílias que tenham crianças podem ir lá visitar, até quem não tem, né, pode ir lá fazer uma observação na brinquedoteca, outras instituições, né, outros alunos de instituições podem ir lá, só tem que, né, marcar um horário, agendar, para ir lá fazer a visita na brinquedoteca. O diferencial da nossa brinquedoteca, a professora Leila, na segunda-feira, apresentou vários modelos, né, estilos de brinquedoteca, hospitalar, institucional, como a nossa aqui da faculdade, só que a nossa tem um diferencial, a maioria das brinquedotecas, as pessoas vão lá, ficam um período, por exemplo, de 1 hora e vão embora, né? Aqui na Faculdade Municipal de Palhoça, surgiu a necessidade de atender os nossos alunos. A gente tem, principalmente no período noturno, alguns alunos que acabavam desistindo do curso ou tinham dificuldade de frequentar as aulas porque não tinham onde deixar seus filhos. Não tem parente próximo, né? Então, o que a instituição fez foi utilizar, né, a brinquedoteca, as crianças que frequentam a brinquedoteca são filhos desses nossos alunos, filhos de professores também, filhos de funcionários, que ficam lá no período que ocorre a aula. Então, a brinquedoteca funciona durante o período da aula, né, tanto matutino quanto noturno, o período da aula da graduação. E aí, os alunos da instituição deixam seus filhos na brinquedoteca no período que estão assistindo a aula. Esse é um diferencial em relação às outras brinquedotecas, né? Eu estou, de vez em quando, dando uma olhadinha para lá, porque eu estou liberando o acesso das pessoas na sala, tá bom? A nossa brinquedoteca, né? Aqui eu trago três fotos, né, da nossa brinquedoteca. Ela não é igual à brinquedoteca do colégio de aplicação, né? A nossa brinquedoteca, ela é uma sala igual às outras salas, né, que tem as cadeiras dos alunos, o quadro, só que nesse a gente tirou, né, ela é do mesmo tamanho, a gente tirou as cadeiras, tirou o quadro, e aí estruturamos ela dessa forma. Ela já foi em uma outra sala, essa sala é mais recente, foi reformada, né, foi pintada. Essas prateleiras que vocês podem ver aqui, elas eram grandes, a gente cortou elas no meio para as crianças alcançarem, né, os brinquedos, porque as crianças de 3, 4 anos só alcançam até a terceira prateleira, né, acima elas não alcançavam, então não tinha sentido ter os brinquedos lá em cima se as crianças não tinham acesso a ela. Sempre realizados ou supervisionados pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e combate. Aí a gente tem aqui alguns espaços, né, tem a mesa, as crianças também fazem lanche dentro da brinquedoteca, tem os puffs, tem esse espaço do tapete, onde é a casinha, né. Aqui a gente tem o espaço, na primeira foto, né, tem o espaço das roupas, que são fantasias, são roupas, são tecidos. Aqui na frente do espelho tem esse tapete é novo. Esse tapete foi adquirido a partir de uma atividade, de uma das disciplinas do curso de pedagogia, a disciplina de gestão, em que as alunas fizeram, né, uma atividade, arrecadaram dinheiro para conseguir, né, comprar algum material, alguma coisa que a brinquedoteca necessitasse. Então, nós compramos esse tapete e substituímos por um outro tapete que era de tecido, era quase como um cobertor, assim, foi trocado por esse tapete. Então, as disciplinas também colaboram, né, com a brinquedoteca, além das práticas pedagógicas que vocês assistiram ontem, né, as apresentações. Essa janela que tem aqui é um detalhe, né, assim, que os alunos maiores, né, por isso até que a gente está tentando reformular o projeto e aceitar crianças até 11 anos, né, e não até 12, como era antes,
porque as crianças olham para essa janela aqui, do outro lado dessa janela tem um terreno enorme, não tem gramado, né, mas tem um verde no chão, um mato, e as crianças olham por essa janela e dizem assim, a gente queria tanto que essa janela fosse uma porta, para a gente poder ir, né, tem uma quadra ali para a gente poder ir, correr e brincar. Então, a nossa proposta, né, até tem várias pessoas que disseram, né, que estão montando uma brinquedoteca na sua instituição. As crianças mais velhas, né, que já estão com quase 12 anos, elas têm essa necessidade do correr, do jogar futebol, que dentro do espaço da nossa brinquedoteca, né, é um espaço pequeno, não tem como possibilitar essas atividades mais esportivas, né, embora também, né, sejam o brincar, né. E aí eles ficam um pouco mais impacientes. Aqui, né, mais uma foto do detalhe, a sala é pequena, né, mostrando os ângulos dela. Aqui são as roupas, né, as fantasias. Esse espaço da frente do tapete com espelho serve para tudo. Ele é um palco, ele é o closet, vira várias coisas na imaginação das crianças, né. E muitas vezes, a primeira vez que as crianças chegam na brinquedoteca, assim que elas chegam, elas já vão correndo lá, porque é como se elas tivessem que se caracterizar para estar nesse espaço, né? Elas vão lá, escolhem uma roupa, às vezes pedem ajuda para se vestir ou para escolher uma roupa, transformam, né, esse espaço em um salão de beleza, em um ateliê, aí vai uma aluna, finge, né, que é estilista, as outras sentem e começam a dizer como queriam a roupa, e aí elas vão montando. E não tem só fantasia nesse espaço, né, não tem só as roupas prontas já de fantasia. A gente tem tecido, a gente tem óculos, tem chapéu, tem acessórios, mas a gente tem panos, e aí eles colocam os panos e inventam as suas fantasias também. Esse aqui, né, é a imagem das crianças brincando na frente desse espelho. Cada uma se fantasiou do jeito que queria, né? Elas criaram suas próprias histórias, elas juntam as histórias, elas respeitam também a diferença de idades, porque diferente das outras brinquedotecas, que um grupo de alunos, né, por exemplo, do quinto ano, do terceiro ano, vão nesse espaço, elas têm mais ou menos a mesma faixa de idade. Na nossa brinquedoteca, não, as crianças convivem junto de 3 até 12 anos, né, 11 anos e pouco. Então, e elas respeitam a diferença de idade uma das outras. Elas convivem, né, nesse espaço com as suas diferenças. Aqui, né, o livre brincar, ou brincar livre. Aqui a gente pode ver os meninos brincando, né, cada um com o seu brinquedo, um tá com a massinha, o outro tá com umas pecinhas de transformar em robô. Na outra fotografia a gente tem mais 3 meninos, né, brincando no espaço da casinha. A gente tem que permitir, né, tem que deixar que a criança se expresse. Nesse sentido, eu queria falar, né, da questão do vestuário, por exemplo, quando eles estão utilizando as fantasias, a gente não pode impedir que a criança, por exemplo, que o menino utilize uma saia, ou que a menina brinque com um carrinho, que os meninos brinquem de casinha com as meninas, né? A gente tem que deixar a liberdade, dar liberdade para a criança brincar como ela quiser nesse espaço, que ela se expresse, né? Até mesmo isso na questão de... Até mesmo isso na questão dos jogos, né? Uma criança, às vezes, pega um jogo para jogar, e aí o adulto vem e diz, não, tá jogando com a regra errada, não é assim que joga, ó, esse jogo é assim. Não, né? A gente tem que deixar a criança inventar a regra também, se ela quiser. A gente pode explicar que o jogo tem uma regra, mas se ela quiser inventar uma regra, a gente joga com a regra dela. E lá na brinquedoteca, eles costumam fazer isso muito, né? Pegar um jogo, por exemplo, o jogo
da memória, né, o jogo do mico também, e transformam em outro jogo. As crianças, principalmente as de 3, 4 anos, começam a criar regras, regras para os jogos. E acaba que todo mundo aceita as regras e joga com aquelas novas regras criadas. Então, pensar, né, a valorização da infância tem relação com isso. Não limitar, né, as crianças. Aqui, né, a nossa brinquedoteca tem uma variedade de brinquedos. Aqui eles estão brincando com um vai e vem feito de material reciclado, né? Esse aqui é de garrafa PET. A brinquedoteca aqui, essa foto é a foto antiga da brinquedoteca, as prateleiras ainda estão grandes. Aqui atrás dessa criança, né, do menino, tem uma estante com livros, a gente também tem livros lá. A gente tem bombolê, a gente tem pular corda também, embora a gente não consiga fazer, né, outras atividades, mas essas mais práticas, assim, a gente consegue fazer com eles ainda. Aqui, né, atividades espontâneas, por exemplo, teatro de fantoche. A gente tem essa placa aí, né, que as crianças utilizam para fazer as apresentações de fantoche. E a gente não impõe nada a elas. Elas estavam, por exemplo, nesse dia brincando de montar o bloco, né? Ali é uma cidade, eles montam castelo com esses blocos. Esses blocos viram de tudo na fantasia deles, assim. E aí, de repente, uma das crianças quis vender os ingressos da apresentação do teatro que ela ia fazer. Então, ela começou a distribuir os ingressos e e começou a apresentar o teatro. E aí todo mundo sentou para assistir, né? As crianças sentaram para assistir e depois outras pediram para apresentar. Então não foi uma imposição, né, da professora ir lá dizer não, agora ó, é hora de brincar de teatro. Isso é espontâneo neles, porque o espaço propicia isso para eles. Eu já vi em alguns lugares que os professores guardam, por exemplo, escondem, né? Objetos, né, brinquedos que fazem som, porque, não gosta de ouvir som, não gosta de barulho, mas a gente está ali para isso, né, não é barulho, a criança está fazendo um som, a criança está brincando, então não podemos esconder brinquedos porque a gente não gosta, né, inclusive a gente tem que sentar lá e participar e fazer com elas junto. Aqui, né, o espaço é para brincadeiras não dirigidas também, né, aqui tem as crianças, esse é um livrinho da LOL, é um livrinho de figurinha, de um monte de bonequinha, não sei se vocês conhecem, mas tem as figurinhas coladas ali, e esse livro é a diversão da brinquedoteca, assim, ele fica lá na estante de livro, mas as crianças pegam, sentam e aí elas começam a dizer, essa é a minha, qual é a sua, elas inventam regras, elas criam um jogo a partir desse livrinho de figurinhas. E só tem, né, a figurinha de vários modelos dessa bonequinha, né? E todos interagem a partir disso, né? A brinquedoteca também estimula atividades coletivas, mas com isso eu não quero dizer que a gente obrigue as crianças a brincarem juntas, né? Quando uma criança começa a fazer uma atividade, as outras se interessam por aquilo. Às vezes a criança está lá sentadinha, ou a primeira vez que vai para a brinquedoteca, fica meio assim, né, não sabe o que pega para brincar, com quem fala, e aí a gente vai lá e propõe, vamos brincar disso aqui, aí a criança aceita, de repente já está todo mundo ali junto, querendo brincar daquela brincadeira, a gente divide equipes, e aí já todo mundo brinca junto, mesmo sendo uma brincadeira para duas pessoas, né? A gente divide como se fosse duas equipes, ao invés de ser apenas duas pessoas, para todo mundo interagir junto, porque era o desejo deles naquela hora brincar daquilo, né? Aqui, por exemplo, esse foi um material feito por uma das turmas de pedagogia, e aí as crianças estavam brincando que estavam no planeta, né, no universo, cada uma delas com um dos seus planetas. É um espaço, né, para explorar, para sentir, para experimentar e fantasiar. Aqui a gente tem, esse aqui é um dos joguinhos que a gente tem, que é o jogo da memória, né, que as crianças transformam esse jogo em tudo. Vocês não tem como imaginar, além de ser um jogo da memória, ele se transforma em várias outras coisas.
inclusive como peça para montar as casinhas, os castelos, as oficinas e tudo mais. Aqui, né, é contação de história, essas são alunas da pedagogia, mas os estagiários também contam, eu também conto, os professores, as próprias crianças mais velhas, né, as que já sabem ler, também contam as histórias para as mais novas. Aqui, né, foi apresentado já ontem o Laboratório de Práticas Pedagógicas, mas eu quis trazer para vocês também. Aqui na primeira imagem é de matemática, disciplina de matemática. Aqui na segunda imagem a gente pode ver, né, que tem duas crianças ali atrás que não estão nessa rodinha aqui da frente. Por quê? Porque essas propostas do Laboratório de Práticas Pedagógicas não são impostas às crianças, né? As crianças têm que aceitar participar, têm que aceitar brincar, né? Geralmente, quando uma não aceita, quando vê a brincadeira acontecendo, elas já se empolgam e já entram na brincadeira também, já começam a participar. Mas, de princípio, a gente não impõe isso para elas, né? A gente respeita o direito dela continuar brincando do que ela estava brincando antes, da turma vir apresentar a proposta, né? Aqui eu trouxe para vocês o planetário, né, que foi montado num dos eventos que teve na faculdade, e aí a gente levou as crianças da brinquedoteca lá, na sala onde estava ocorrendo, e foi fantástico, assim, essa criação, né, então, esse vínculo que a gente tem com os cursos, né, da instituição, é engrandecedor para as crianças, né. Aqui, a prática de letramento, né, mostrar que eles têm essa interação com os adultos também. Aqui foi uma da disciplina de tecnologias, mídias e conhecimentos, foi apresentado um filme para as crianças, vários filmes, na verdade, vários desenhos. E eu vou encerrar a minha apresentação com essa pergunta, né? Como brincar valorizando a infância? Acredito que talvez alguns tenham vindo aqui buscar essa resposta, né? Como fazer isso? Mas aqui não tem uma receita. Na verdade, o que a gente tem que fazer é respeitar, né, o tempo e as escolhas das crianças, como eu expliquei, né? Como eu expliquei à medida que eu fui mostrando as fotos. Eu quis trazer as informações de forma mais lúdica, né? Assim, mais sem muito conceitos para vocês entenderem. Temos que brincar junto ou separado, né? Para valorizar esse brincar, né? A questão da infância, o professor, o adulto que está lá, né? Tantos pais, muitos pais vão lá junto, ficam lá brincando junto, fazem a leitura, sentam para brincar. Nós temos que estar lá brincando. E é assim, a gente pode estar brincando junto com a criança ou separado. Às vezes, cada criança já está, né, no seu espaço, já está brincando, já está envolvido com alguma coisa. E o que eu faço? Eu vou lá, sento numa das mesinhas, começo a fazer um origami, começo a desenhar, ou então vou lá, começo a cantar uma música, pega um joguinho para brincar, pega um quebra-cabeça e começa a montar. A gente tem que mostrar que a gente também está ali brincando. E, às vezes, eles se empolgam e vêm brincar comigo. Às vezes, eu sento e peço para brincar na brincadeira deles também, nas casinhas, nos castelos que eles estão montando. Então, o professor tem que... Isso é o valorizar, né, a infância, é estar junto ali, brincando. Não ter, que nem a professora Vera falou, né, não ter a vergonha de sentar e brincar. Nós não podemos limitar a criatividade da criança, né? Isso não pode acontecer, como eu expliquei antes, a questão das regras, né? Tal jogo tem tal regra, tem que jogar desse jeito. Não, quem disse que tem, né? Não tem. Deixa a criança brincar, deixa a gente ser criativo e transformar as coisas, né? E o brincar não precisa de brinquedos. Teve gente que falou que está montando a sua brinquedoteca e aí queria saber quanto que a professora Leila, né, gastou para transformar a brinquedoteca naquele espaço maravilhoso que eles fizeram lá, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente pode brincar sem ter brinquedos comprados, né? Sem ter
por exemplo, quando esses tempos a FMP ganhou doações, e aí uma das professoras disse que não ia encaminhar as doações para a brinquedoteca, porque a criança brinca de qualquer coisa. Na hora eu fiquei chateada. Assim, a criança brinca de qualquer coisa, né, tá desdenhando. Mas depois eu pensei, na verdade, não, né? Se a gente tem outros projetos na instituição que precisavam daquela doação, por que não beneficiar outro projeto? Porque as crianças, de fato, olha, é incrível o que as crianças conseguem fazer, por exemplo, com uma tampinha como essa. O que elas conseguem transformar. Então, podemos brincar de qualquer coisa, né? Deixa a criança imaginar, deixa a gente criar. A gente não precisa ter muitos recursos para isso, muitos brinquedos comprados, tá bom? Eu passei um pouquinho do tempo, não tinha ninguém para me cortar, né? Mas vou passar a fala para a nossa estagiária, a Débora, a professora Clamir Liberato ia falar hoje, que ela é a professora da noite da brinquedoteca, mas ela não vai poder falar porque ela ficou doente, ela está de atestado. Então, eu vou passar, eu fiz a minha fala e a fala dela, né? Eu vou passar para a Débora, que é a estagiária e formando, e aí no final vocês fazem as perguntas, pode ser? Débora? Oi? Sim. Tá me escutando? Então, boa noite a todos. Meu nome é Débora Cristina Sierra. Débora cortou o seu som. Não estou mais te ouvindo. O microfone dela está fechado. Eu acho que ela travou lá, Suzana. Será? Então vamos passar para... Seria interessante se ela saísse e entrasse novamente. Voltou. Oi, Débora, tudo bem? Conseguiu voltar? Débora, o seu microfone está desligado. Tenta ligar o teu microfone. Não conseguiu? Então, assim, você tenta resolver aí, e aí a gente chama a Sayonara para apresentar, pode ser? Aí você tenta resolver nesse tempo. A Sayonara é acadêmica da FBP, né, faz o curso de pedagogia, e é também mãe de uma das crianças, né, que apareceu, inclusive, na foto, na hora que o filho dela apareceu, ela ainda comentou ali no chat, é mãe de uma das crianças. Pode apresentar. Boa noite. Fico bem feliz, né, de poder participar hoje aqui, e a hora que eu vi o meu pequeno ali nas fotos, né, coração, confesso que dá uma aceleradinha. Então, assim, gente, meu nome é Sayonara, eu sou formada em História, sou professora já de um bom tempo de História, e estou concluindo agora o curso de Pedagogia na FMP. E eu tive a grata satisfação de conhecer o trabalho da Brinquedoteca, dessas guerreiras da Brinquedoteca, né? E eu conheci de duas maneiras, eu conheci enquanto mãe e conheci esse trabalho também enquanto aluna, né? Enquanto mãe, o que eu posso dizer é que o carinho, o respeito que essas pessoas da Brinquedoteca, as professoras, as estagiárias, os alunos, né, o carinho e a atenção que é dispensado para as crianças que estão ali, né, assim, é maravilhoso, né, é tocante mesmo. Tanto que o meu filho, o Rafael José, ele tinha uma rotina diária dele bem puxada. Ele saía às 6h30 da manhã comigo, e aula extras e tal. E à noite, muitas vezes, o meu coração apertava, porque eu ia para a faculdade e eu levava ele, né? Às vezes eu tinha vontade até de vir para casa para trazê-lo. Mas é que ele simplesmente amava ir para a Brinquedoteca, né? Ele dizia assim, até anotei a frase dele, ele dizia assim, ó, é muito bom
as brincadeiras de aprender lá da brinquedoteca, as brincadeiras de aprender, essa falinha dele, né? E ele amava ir para lá. E se ele gostava, se ele amava, sabendo que eu estava em uma sala ali perto e ele, de repente, poderia sair, né, ir lá comigo, e ele não fazia isso, é porque, de fato, ele se sentia muito acolhido, né, por elas ali. Enquanto aluna, eu tive, assim, muitas experiências, né, muitas experiências. Esse espaço da brinquedoteca, que eu não conhecia, vejo que eu já havia passado por uma formação e tal, e eu não conhecia, vim conhecer ali na FMP, né, é um verdadeiro laboratório, né, um laboratório, assim, maravilhoso, né, e eu conheci e pude experimentar esse laboratório, então, enquanto aluna, né. Mas foram muitas experiências vividas ali, né, da minha turma e de outras turmas que eu pude acompanhar também, que sempre que dava a gente estava lá espiando, né, para conseguir compartilhar com todo mundo, né? Mas hoje, assim, eu vou falar especificamente de uma atividade que eu e uma colega minha, a Jerusa, nós desenvolvemos, né, a pedido da professora Érica. A professora Érica é Érica de Oliveira Gonçalves, ela é professora da FMP. Comigo, ela trabalhou a disciplina de pesquisa e prática pedagógica. Então, ela nos fez uma proposta. Nós éramos uma turma de quase 30 alunos, ela nos dividiu em duplas e pediu para que nós pensássemos em uma brincadeira, em um brincar com as crianças da brinquedoteca. E que isso não ficasse no papel, que isso fosse para a prática, né? Então, a princípio, eu e a Jerusa, que era a minha dupla, né, nós pensamos em confeccionar com as crianças alguns brinquedos, né, alguns brinquedos de material reciclado. Só que aí, a gente ficou meio que desapontada no início, porque, assim, não daria tempo para isso, né, éramos uma turma de quase 30, e divididos em duplas, e todos teriam que fazer a sua apresentação, né, do seu trabalho e tal, e a professora Érica tinha apenas uma noite por semana, né? Então, nós decidimos, eu e a minha parceira, de confeccionarmos, né, nós mesmas, os brinquedos e levar para as crianças e conversar, então, com as crianças sobre. E nessa confecção, o meu filho, que era, né, o meu parceiro, onde eu estava, ele estava junto, ele foi, né, para confeccionar junto comigo e com a Jerusa. E assim, gente, foi um momento assim, ó, muito gratificante para mim e para ela, porque ela falou várias vezes, então eu posso dizer que foi para nós duas, né? Porque assim, ó, a empolgação do Rafael José, a felicidade dele de confeccionar, de ver tampinhas, cordinhas, pecinhas que eram jogadas no lixo frequentemente, né? E ele vê se transformar em diversos brinquedos, e ele confeccionar, ele ajudar a fazer, foi assim, ó, eu sabia que ia ser legal, mas eu não imaginava que seria tão legal, o quão legal poderia ser, né? E nós confeccionamos, né? E teve momentos assim que foi muito especial, porque, por exemplo, eu até trouxe aqui uma tampinha, né? Teve momentos que ele, enquanto criança, pegava essa tampinha, ficava olhando e dizia assim, essa tampinha pode ser um chapéu, como ele é bem grande, pode ser um chapéu de mexicano, né? Ah, então tá, eu e a Jerusa usávamos a tampinha que ele nos dava, né? E em alguns momentos ele pegou tampinhas assim, ó, compridinhas, e disse, ah, isso aqui parece uma cartola, né? Então nós fazíamos o brinquedo, né, o boneco de cartola, nós fizemos vários brinquedos, fizemos bonecos, fizemos móveis, fizemos centopeia, né? Aí, e, gente, é muito simples e é muito gostoso. Tipo assim, ó, nós fizemos alguns brinquedinhos assim que eles podem imitar que está caminhando, né?
E eu vou apresentar para vocês aqui um que ficou aqui em casa, que o Rafael se apegou, né, e não quis deixar na brinquedoteca, que nós deixamos lá em torno de 30 peças. Esse aqui, ó, é o Senhor Celcinho, tá? O Senhor Celcinho foi batizado pelo Rafael, né? E o Senhor Celcinho foi confeccionado por ele. Claro que eu e a Jerusa, a gente fez os furos, né? Mas as cores, né, a disposição das peças e tal, foi tudo feito por ele. Isso já faz 1 ano, gente. E esse boneco, ele continua aqui em casa, e ele é um querido do Rafael, né, Rafael, que está aqui, vem cá, ele está aqui me espiando, né, porque ele disse que queria contar para vocês uma hora que ele pediu para nós fazermos bonecos diferentes. Diz para as prof, por que tu pediu? Porque cada boneco é gordo, é magro, é grande, é pequeno. E as pessoas são assim também? Então, elas são pequenas, são grandes. Então, os bonecos foram feitos pela minha mãe e pela Jerusa. E cada um era diferente. E por você, né? O que ele disse, gente, agora, eu não sei se vocês entenderam, pode, amor? Eu não sei se vocês entenderam, é que teve um momento que eu e a Jerusa começamos a colocar as tampinhas, né, e ficou muito comprido. Aí nós começamos a rir, né, porque ficou um boneco muito comprido. Ele assim, mas não tem problema, porque os bonecos têm que ser igual às pessoas. Tem pessoa gorda, tem pessoa magra, tem pessoa comprida, tem pessoa curtinha, como diz ele, né? E aí nós começamos a rir e, de fato, né, nós fomos, a partir daquele momento e da fala dele, a gente começou a fazer boneco bem diferenciado, né? E, como diz ele, até marronzinho, porque ele é negro, né, e ele se identifica como marrom, né? Então, até boneco marrom, porque tinha que ser parecido com ele, né? Então, assim, ó, foi muito prazeroso, né? A minha experiência enquanto professora, enquanto mãe, enquanto aluna, né? E eu só tenho mesmo a agradecer, né, a Brinquedoteca e as pessoas que fizeram e fazem parte dela, né? Foi um momento, assim, muito especial para mim. Obrigada. Nada. Obrigada, Sayonara. Eu ainda queria complementar uma coisa que eu lembrei, que eu não falei antes, né? Que desde o dia que eu entrei na Brinquedoteca, eu não deixo mais jogar os brinquedos estragados fora, na verdade. Não os que vão causar algum risco à criança, né? Mas, por exemplo, uma boneca que perdeu uma perna, que quebrou um braço, a gente deixa lá, até para as crianças entenderem, né? Que tem pessoas que têm deficiência, que não tem um braço, uma perna. O dragão quebrou a asa. Por que jogar o dragão fora? Porque quebrou uma asa. Ele não continua sendo um dragão, né? Então, e as crianças brincam com esses brinquedos, mesmo eles sendo quebrados, né? E outra coisa é as cartinhas, né? A gente tem um conjunto de mais ou menos, tem um saco lá, com mais ou menos 30 modelos de cartinhas diferentes, aquelas de desenho de Pokémon, de Uno, de várias coisas, várias cartinhas de personagens diferentes, de termos diferentes, de marcas diferentes. E isso estava num saco para ser jogado fora, eu achei dentro do armário. Quando eu vi essas cartinhas, eu deixei lá em cima da mesa, as crianças pegarem, aquilo era o baú de tesouro delas. Elas usam aquilo como dinheirinho, elas pegam cada cartinha daquela e fingem que estão indo lá comprar no mercadinho, que estão indo no salão de beleza lá que elas têm, né, onde as roupas. Elas usam isso como dinheiro. Então, qualquer coisa que vocês têm, eles vão conseguir transformar em brinquedo, né? Não precisa ter o brinquedo comprado, aquele brinquedo caro. A gente consegue transformar muita coisa em brinquedo, até coisas que a gente olha e acha que é lixo, né? Como a Sayonara falou, né? Juntou as tampinhas, quantos brinquedos? Tem brinquedo desses lá ainda na Brinquedoteca. E até coisas que, né? Cartinhas separadas que juntamos para ver se achava as peças e não encontrou, e as crianças transformaram em dinheirinho, né? Agora eu vou chamar para a nossa... desculpa, gente. A Débora, a estagiária, teve problema com a internet, com a tecnologia. Toda vez que ela tenta ligar lá, ela diz que dá um aviso para ela que não suporta
por causa do áudio, que tem muita gente aqui conversando com a gente. Então, ela não vai falar, ela ia falar da experiência dela enquanto estagiária da Brinquedoteca. Eu vou passar, então, a palavra, né, para a mestre, e ex-professora, né, da Brinquedoteca, trabalhou lá durante anos como professora na Brinquedoteca, educadora musical também, Nájila Santos. Nájila, boa noite, obrigada por ter aceito estar aqui com a gente. Boa noite, e eu vou começar com uma canção que foi muito cantada aí na Brinquedoteca, e eu vou, em especial, até para a Débora hoje, essa é para você. Eu acredito. A Débora está ouvindo a gente aí? Ela consegue dar um ok? Ou ela não está nem ouvindo? Como é que ela estava caindo toda hora. Quando ela consegue entrar, ela escuta. Mas então tá. Então depois você conta para ela qual foi a canção que eu iniciei aí a minha participação e a gente já conversa um pouquinho. Uma aranha que sapateia, faz seu batuque na sua teia, batendo perna para lá e para cá. Eu nunca vi uma aranha sapatear. Me dá licença que ela agora vai mostrar. Vocês conseguiram ouvir a Dona Aranha? Sim. Tá. E vocês conseguiram ver a Dona Aranha? Eu não vi. Alguém viu a Dona Aranha? Não, né? Quem viu a Dona Aranha? Não, 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 não. O que vocês acham que é a Dona Aranha? Quem conhece essa aranha? Emerson viu? Ouviu? Ouviu, não viu? Muito bem. Então, essa daqui é a Dona Aranha. Olha só. É uma luva. Estão vendo? E ela foi construída com tampinhas de garrafas PET, né? Esse foi também um dos objetos construídos aí na Brinquedoteca, certo? E então eu vou falar um pouquinho primeiro, né, da minha experiência aí na Brinquedoteca. Chego a me emocionar um pouco porque foram momentos muito ricos também, né? A Débora foi um tempo minha estagiária no período noturno, né? Então eu acabei trabalhando com ela. E nós tínhamos, então, 2 momentos com música. Um projeto específico que se chamava Crianças Cantantes, que era aberto aí, então, para toda a comunidade, não era somente as crianças da Brinquedoteca que participavam, né? Então, nesse momento, algumas crianças não queriam especificamente cantar, então elas ficavam na Brinquedoteca, e aí, juntamente com as crianças da comunidade, nós íamos para o auditório, né? E realizávamos atividades mais direcionadas para o canto. Porém, também utilizamos a aranha sapateadora, né? Essa é a aranha sapateadora do Marcelo Serralva, é um outro educador musical com quem eu aprendi, né, a construir essa aranha. Olha a Ana Júlia aí. E acabei reproduzindo isso nas minhas práticas e aprendi muito com essa aranha e foi um momento muito rico. Um outro momento, então, era o projeto de música na Brinquedoteca. E durante esse período, nós construímos alguns objetos sonoros, né? Quem vem acompanhando o meu trabalho atualmente já percebeu que eu tenho agora animais sonoros. Esses animais, eles nasceram aí na Brinquedoteca. E o primeiro deles, eu quero mostrar para vocês, ó, então aranha, todo mundo viu, né? Muito fácil de fazer. E a gente já vai falar sobre esses brinquedos, então, não industrializados, vocês não encontram uma aranha sapateadora para comprar, né? Você vai utilizar uma luva que está aí, que não utiliza mais, ou perdeu um par, né? Quem nunca perdeu uma luva aí dos seus pares, né? E aí cola, essas aqui eu colei com cola quente, né? Mas você também pode colar com aquela cola de silicone, tá? E aí os olhinhos, né, são opcionais, você também pode construir ou comprar esses olhinhos que mexem, né? Que é bem baratinho aí para decorar, certo? Silvana, um grande beijo também, pessoal que está aí comentando. Então, deixa eu mostrar para vocês um animal que eu fiz aí na Brinquedoteca e que antes eu chamava de objeto sonoro, porque a gente fazia também com material reciclado. Então, olha só. Conseguem identificar que material é esse? De onde que veio esse material? Quem conseguir identificar aí pode escrever no chat, enquanto eu vou mostrando o outro lado dele. E aí aqui, esse aqui especificamente, eu colei papel cartão,
e colei papel camurça. Isso, caixinha de leite, muito bem, caixinha de leite, já acertaram aqui, ó. Então, as caixas de leite, eu construí e construo hoje muita coisa, gente. Hoje eu tenho aqui para mostrar para vocês esse sapo, né, que hoje ele é o sapo sonoro, e eu fiz aí na brinquedoteca com as crianças. E um fato interessante é que, assim, todos esses objetos que nós construímos com as crianças, elas levaram para casa. Esses objetos não ficaram na brinquedoteca, né? Até teve uma vez que a Suzana encontrou um outro objeto, que depois eu vou mostrar também, né, Suzana? E numa troca, né, nossa, aí de atividade, e aí ela achava que era da brinquedoteca. Eu disse, não, esse aí não é meu, mas um dia, né, você vai ganhar um de presente, e aí depois a Suzana acabou ganhando, né, Suzana? Mas, enfim, esse sapo, quando eu fiz lá na brinquedoteca, a gente deixou essa parte aqui, ó, a gente não comprou papel cartão, né? Até porque nós não tínhamos verba para estar comprando muito material. Então, a gente aproveitava muitos materiais reciclados, né? Então, as crianças levaram as caixas de leite e nós colamos folha branca. E aconteceu um fato muito, muito interessante. Então, quando nós falávamos aqui, a Suzana apresentava a temática, e a mãe do Rafael, desculpa que eu acabei esquecendo o teu nome agora, eu sempre me convivi contigo como a mãe do Rafael, né? Mas fui saber agora que você é aluna da pedagogia também, que legal, né? Então, as crianças lá, elas pintaram o sapo e decoraram da cor que elas queriam, né? Esse meu sapo é verde, né? Mas poderia ser de qualquer cor. E teve uma criança do período matutino que pintou o sapo dela com duas cores. Ela pintou aqui essa parte de cima, né, como a gente dobra, de preto, e a outra parte ela pintou de marrom. E eu disse, ai, que engraçado, por que você fez de duas cores? Ele disse, porque o sapo não tem uma cor muito definida, ele disse para mim. O menino tinha, na época, acho que 10 anos. E ele pintou com duas cores, né? Então, vejam a criatividade da criança, né? Assim como o Rafael falou ali que tinham formatos, né? Alturas diferentes, a criança, ela usa a sua imaginação e ela pode criar. Então, agora nós já estamos falando um pouquinho aqui das brincadeiras que envolvem música. Vocês percebem a riqueza de construir um animal sonoro, né? Que agora a gente pode nomeá-los assim, e a partir desses animais, eles viram brinquedo, é um brinquedo musical, né? Então, você cola tampinhas, ó, essa daqui eu colei tampas de alumínio e pintei, porque aí fazia referência, né? Vende cerveja, vende refrigerante, enfim, né? Então, essas eu pintei. E aí, cola também com cola quente, então fica muito fácil de fazer, né? E aí você explora um repertório que não precisa ser só a canção do Sapo Cururu, claro, vai me remeter. E aí vem um outro elemento que eu também gostaria de falar, que é o resgate das cantigas folclóricas, né? Eu anotei alguns pontos aqui. Suzana, quanto tempo eu tenho mesmo? Até que horas que eu posso falar, só para a gente saber? Vai até que horas? Pode escrever aqui no chat. Até às 8h30 vai. Aí a gente podia deixar uns 10 minutinhos para as perguntas no final. Então temos tempo, que bom. Então, assim, o Sapo Cururu é uma cantiga folclórica. Muitas crianças cantam isso nas escolas, né? Principalmente na educação infantil. Mas depois ela acaba sendo esquecida. Mas quantas coisas eu posso explorar a partir do sapo? Então, fica aí essa perguntinha. Eu vou mostrar mais objetos aqui para vocês e a gente vai dialogando. Então, quando eu utilizei a aranha sapateadora, vou voltar nela porque eu quero contar um outro fato. Eu fui fazer uma prática em sala de aula numa turma de 3º ano, lá na escola Adriana Weingartner, né? Quem conhece aqui em Palhoça. E aí, naquele momento, eu não tinha uma luva para cada criança e também as crianças não tinham em casa para trazer. Era quase terminando o verão, ali no início de março, né? E não tinham luva para trazer. Digo, puxa, como é que eu vou fazer com que as crianças possam brincar com essa canção? Então, olha aí, de novo, a brincadeira através da música, ou a música através da brincadeira, né? Então, eu queria apresentar essa canção para elas. Muitas nunca tinham ouvido, né? Compartilho que, recentemente, a professora, inclusive, de sala de aula, gravou um vídeo da aranha cantando, interpretando, super feliz, porque estava apaixonada.
E eu falei da Débora porque a Débora esses dias me fez um pedido. Ela pediu que eu construísse uma história através da aranha sapateadora, porque ela também é apaixonada pela aranha. Mas, enfim, aí eu pensei, puxa, então vamos usar o corpo. Era algo que eu já fazia com as crianças aí na brinquedoteca. Então, vocês que estão aí poderiam fazer comigo até. Então, uma aranha. E aí eu vou bater palmas assim e vou sonorizar. Mas eu também tinha alguns objetos sonoros, como esse aqui, por exemplo. Se vocês olharem assim, o que vocês imaginam que é? Esse objeto aqui, ele é um objeto sonoro. Quem pode me dizer? O que será que é isso aqui? O que ele pode ser? Um CD? Poderia ser um CD. Parece um pandeiro? Um prato? Sim, poderia ser um prato. O que mais que ele poderia ser? Um chocalho? É. Nesse caso, não. Isso, então poderia ser um chapéu, né? Eu utilizava na canção o meu chapéu tem 3 pontas. Parece muito, sabia? Eu estou reconhecendo essa voz aí. Muito bem. Então, a canção Meu Chapéu Tem 3 Pontas, eu utilizava esse parzinho de chapéus aqui. Ele era para ser uma joaninha. Eu não tenho uma joaninha pronta aqui para mostrar para vocês. Mas não deu certo a minha joaninha, e aí eu fiz esse par. Opa! De chapéu e pintava o meu chapéu tem 3 pontas. O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Porém, nessa sala de aula, vamos voltar lá para a aranha sapateadora. Eu levei algumas luvas, levei esse par de chapéus, e levei outros objetos que pudessem sonorizar durante a canção da aranha sapateadora. E teve um menino que olhou para o coleguinha do lado e aquele coleguinha ia fazer o som com a mão, ele não ia usar um objeto. Ele disse, professora, posso dar esse chapéu para o meu amigo? Eu disse, pode, porque dá para fazer assim também, professora. Tocar como se fosse um CD, né? Alguém falou aí em CD, como se fosse um CD, e tocou no chão da sala. Gente, eu achei aquilo incrível. Eu não tinha pensado nisso, que o meu chapéu pudesse virar, então, uma base para que ela pudesse tocar no chão. A partir dessa ideia dessa criança, é que surgiram outros animais sonoros que eu vou mostrar para vocês também. Mas só voltando, então, para finalizar a aranha sapateadora, funcionou muito bem. E aí eu iria construir com as crianças, né, para cada um, essa base, né, que a gente nem chegou a dar nome porque veio a pandemia. Eu também acabei saindo da escola, não estou mais nessa escola, voltei para o Frei Damião, estou lá, e infelizmente não pude continuar esse trabalho lá. Mas a professora ficou com as ideias e eu espero que assim que retornarem às aulas, ela dê continuidade, né? A caixa de leite, de novo, então quem perguntou do CD, parece realmente um CD, né? Então, ó, é uma caixa de leite. Nessa caixa de leite, eu forrei com papel camurça, então fica bem gostoso de passar a mão e tal. E poderíamos construir aqui diferentes temáticas. Imaginem que esse círculo que está aqui fosse em branco e cada criança pudesse desenhar e colorir da sua forma. Cada tampa dessa poderia também remeter à cor específica de uma bandeira, de um país, enfim, daria para utilizar assim uma imaginação, estimular a imaginação de várias formas para que essa base, que aí nós teríamos que dar um outro nome, né, fosse sonorizar e entraria então na brincadeira. Ah, mas aí vocês poderiam me perguntar, eu construo essa base e daí só canto aranha sapateadora? Não, você vai cantar diferentes canções. Você vai resgatar as cantigas folclóricas, você vai apresentar para a criança uma canção que ela não conhece ainda também, né? Então, olha lá, para finalizar a aranha sapateadora, ó. Uma aranha que sapateia, faz seu batuque na sua teia.
Viram? Então você consegue sonorizar e consegue brincar. E aí vem uma outra parte que eu gostaria de falar para vocês, né? A gente falou das cantigas folclóricas, né, rapidamente aqui, que você resgata e traz a musicalidade, traz as brincadeiras, constrói, então, um brinquedo sonoro, certo? Então, aproveitando a fala que já esteve aqui presente nessa noite, nós temos muitos brinquedos industrializados, mas nós podemos construir muitos brinquedos. Então, esse que era um chapéu, que poderia ser um disco voador, que agora virou a minha base para aranha sapateadora, eu também poderia decorar esse círculo e remeter a uma aranha sapateadora, fazer uma aranha, né? Fazer a cabeça, fazer as perninhas aqui, enfim. Partindo dessa ideia que o menino fez lá na sala comigo para fazer a aranha sapateadora sonorizando no chão, eu tive a ideia de fazer outros animais sonoros, como, por exemplo, olhem só, este peixe. Na hora que eu olho para o peixe, me remete a uma cantiga folclórica também, né? Então, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? E aí agora, quem falou ainda há pouco sobre o chocalho, esse meu peixe sonoro, ele tem essa base de uma tampa, certo? E tem o som de um chocalho. Sabem como é que eu fiz o chocalho nele? Olhem só. Conseguem identificar de onde veio essa base aqui? Daquelas garrafas, né, de 5 litros, né, de água e tal, que depois a gente vai reaproveitar para alguma coisa. Eu reaproveitei e fiz essa base com um chocalhão aqui. Fica um pouquinho mais difícil de cortar e tal. Eu fiz, inclusive, aqui, ó, que eu pudesse abrir e fechar a tampa. Estão vendo só? Conseguem ver, né? A minha coordenação tá legal aqui. Mas, enfim, a gente consegue abrir e fechar, não é? E aí, fica um som de chocalho. Eu coloquei aqui essas miçangas, né, que a gente compra em lojas de bijuteria. Mas vocês poderiam utilizar grãos de areia, sementes. E aí, esse nosso peixe, gente... e esse aqui também tem o rostinho dos dois lados, né? Olhem só que legal. Olha aqui. E olha aqui, né? Então, ele tá com o rostinho dos dois lados. Grão de milho, né? Feijão, enfim. Teve uma educadora musical que até sugeriu que eu não reutilizasse os alimentos, né? E eu tive pensando bastante sobre isso, mas a gente consegue reutilizar, por exemplo, quando estraga, né? Ou sai fora da validade, ou até mesmo, né? As socas de milho. Até vou contar rapidamente um fato que aconteceu aqui em casa. Eu pedi para o meu pai ir na agropecuária e comprar os grãos de milho mesmo, né? E aí o meu pai foi e não tinha milho em quilo para vender. Aí ele trouxe as socas de milho e a gente teve que botar para secar aqui em casa. Foi muito legal porque a família inteira se envolveu, né? Os meus pais acabaram abraçando essa minha causa aqui dos meus animais sonoros e acabam produzindo as coisas comigo. Mas enfim, gente, a ideia então do peixe, olha só. Esse aqui, feito de papelão, eu tirei um molde da internet e aí fui testando, né, para fazer aqui as nadadeiras e tal, tá? A base dele, eu usei, sim, CD. Eu tinha muito CD aqui em casa, né, que arranha, ou você deixa de ouvir, porque hoje em dia a gente está muito tecnológico, né? Tem o Spotify aí para ajudar a gente, tem o YouTube, enfim. E aí, o que eu ia fazer com esses CDs? Confesso para vocês que antes da pandemia, eles iam ser todos doados para uma entidade ali da Pinheira, que recicla muitos materiais, né? Eu tinha um outro projeto de vida e a pandemia acabou mudando completamente os meus projetos. E, por sorte, eu não joguei fora os CDs e eles viraram, né? Então, essa base para o peixe. Mas eu tenho mais animais aí para mostrar para vocês. Mais uma cantiga folclórica. Caranguejo não é peixe,
caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé, pé, pé. Olha roda, 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 caranguejo, peixe é. Olha então o senhor caranguejo. Quem não gosta dessa cantiga, né, gente? A gente pode usar a expressão corporal. Então, hoje eu estou direcionando mais a minha fala a partir dos animais sonoros como uma ferramenta para você musicar em suas brincadeiras, certo? E aí já abro aqui um grande parênteses, porque quem me conhece há pouco tempo tem percebido que eu tenho um projeto chamado Musicar. É um perfil no Instagram onde eu tenho compartilhado essas ideias, né? Nós vamos falar de algumas outras ainda. Mas o que significa musicar para mim? Musicar é a ação de fazer música. E fazer música da forma que você bem entender. Eu não estou aqui questionando dom, talento, eu não estou aqui ensinando ninguém a ler partitura, não estou ensinando ninguém aqui a tocar um instrumento. Tudo isso tem o seu valor dentro da educação musical, tudo isso tem um espaço consagrado já na educação, mas nós temos outras possibilidades para pessoas que não são musicistas oficialmente, então nós estamos falando aqui com a maioria de pedagogos, eu acredito, né? Que não tem uma formação musical específica. Inclusive, eu até gostaria de perguntar rapidamente, tem alguém aqui participando desta oficina, desse mini curso, que é formado em música? Tem alguém aqui que é musicista, que fez a licenciatura em música, ou que é regente, ou que é cantor oficialmente, que tem a sua profissão em música? Fica aí a pergunta também, né? Para que a gente perceba que as brincadeiras com música, elas devem, e aí eu vou usar essa palavra agora, ir além deste conceito que às vezes a gente se prende, que para fazer música eu preciso ser músico. E aí eu deixo de cantar com as minhas crianças porque eu me considero desafinada. Aí eu deixo de cantar com as minhas crianças porque eu não toco um instrumento. Eu deixo de cantar com as minhas crianças porque eu realmente não domino esse conhecimento. Vocês perceberam que até agora eu não toquei oficialmente nenhum instrumento musical. Um instrumento musical industrializado. Meu teclado está aqui, né? Sou tecladista, sou regente de coro, eu utilizo isso também. Inclusive, na brinquedoteca, eu cheguei a levar o teclado, nós levamos flauta, levamos violão, para que as crianças conhecessem esses outros instrumentos. Mas hoje o meu objetivo aqui é para que você possa brincar com música. E aí ninguém vai avaliar. Alguém disse aqui que não tem voz para isso. Ai, Miriam, por favor, não me fale isso, que dói. Dói aqui, isso dói nos ouvidos, sabe por quê? Deixa eu contar então um segredinho. A nossa prega vocal, ela nasceu com duas funções específicas, ok? Nós temos, biologicamente, duas funções. Uma, todos praticamente que estão aqui, a não ser que tenha alguma deficiência, algum problema, né? É a fala. Todos nós falamos. E a outra função, então, é cantar. Nós nascemos com isso, certo? Então, nós temos, biologicamente, essas duas funções na prega vocal, falar e cantar. E aí, é claro, né, a gente precisa explorar essa habilidade, a gente precisa desenvolver essa habilidade, a gente precisa experimentar essa habilidade. Nem que comece realmente debaixo do chuveiro, sabe aquela coisa? Eu sou cantor só de debaixo do chuveiro. Né? Esse não é o foco do mini curso hoje, mas já fica aí a sugestão para que você não se considere desafinado, porque aí eu também vou lhe contar outro detalhe. O meu pai é músico, o meu pai aprendeu música no seminário, ele já mostra o caranguejo assim, tá? Nós já vamos voltar nele. E eu aprendi a tocar com ele e o meu pai dizia que eu não tinha voz para cantar. Hoje, se ele me ouve dizendo isso, ele diz, não era bem assim e tal. Eu gosto sempre de contar essa história porque a vida me ensinou também. Eu fui atrás de escolas, eu fui estudar, eu fui me desenvolver, porque eu acredito no desenvolvimento.
ok? Então, fecha esse grande parênteses, vamos voltar aí para os animais sonoros. Olha lá, o senhor caranguejo, então, ele tem a mesma base do CD, esse formato aqui das garrinhas dele e tal, tá disponível aí na internet, tá, pessoal? Eu fiz, né? Aliás, eu copiei, eu não fiz, tá? Então, eu copiei de lá, tá disponível, é muito tranquilo de vocês fazerem esse molde para ter esse desenho do caranguejo, tá legal? E aí, ó, vejam que eu utilizei a mesma ideia lá do Senhor Peixe, de fazer com um chocalhinho aqui em cima e a tampa, tá? Então, lacrei, aqui eu até esqueci de mostrar no peixe, né? Eu fiz esse lacre. Quem me deu essa dica foi a minha cunhada, porque eu tenho um sobrinho de 1 ano e 8 meses e confeccionando esses animais sonoros, é óbvio que a gente brincou muito, né? Antes de eu apresentar isso oficialmente para alguém, a minha cunhada deu essa dica, Nájila, coloca um lacre ali, que aí a criança pode abrir e fechar, porque aí trabalha a coordenação motora também, né, gente? Então, ó, essa base aqui, para poder enroscar, é de uma garrafa dessas aqui acho que era de chá, alguma coisa assim, né? Estão vendo aqui, ó? Eu cortei aqui em cima, tá? E também dá para cortar o fundo, que eu já vou mostrar para vocês outra ideia, tá legal? Alguém perguntou aqui, eu li rapidamente, o meu Instagram é @_musicar, depois eu escrevo aqui para vocês, tá? Então, ó, as patas do caranguejo, tá certo? Eu utilizei 2 tampas, então percebam que eles vão mudando um pouquinho de configuração, né? O senhor peixe tinha somente uma tampa, aí o caranguejo tem agora 2 tampas, tá certo? E aí nós temos mais um animal sonoro que eu quero mostrar para vocês, que então é confeccionado com o fundo da garrafa, e aí eu mudei um pouquinho. A minha imagem paralisou, gente? Dá um hello aí, que aí eu saio do Wi-Fi e uso o meu como adquirir os animais sonoros. Aqui tá aparecendo normal, tá legal? Nájila. Tá, então tá. Então vamos lá. Então, gente, olha só, temos um outro animal sonoro aqui. E aí, esse animal sonoro nasceu por causa de uma outra história, literalmente, que aí eu quero falar para vocês também da história. Todo mundo já identificou que animal é esse, né? É uma tartaruga. Essa tartaruga não tem música oficialmente para ela. Ela, a princípio, ela sonoriza. Então, aí vai uma sugestão também para vocês. Quando fizerem qualquer atividade que envolva música, eu vou sugerir algumas coisas. Primeiro, não usem o diminutivo. Eu vou cantar uma musiquinha. Eu vou fazer um brinquedinho. De certa forma, isso dá uma conotação de desmerecimento, sabe? De desmerecer esse momento. Música é música, gente. Então, assim, não é porque a música do caranguejo não é peixe, é uma música cantada por crianças pequenas, os nossos pequenos, que ela vai ser uma musiquinha. Não, ela é uma música. E vocês já pararam para imaginar quanta história eu posso contar a partir da canção do caranguejo? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Ué, é peixe ou não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Uau! Então, aí vamos para uma outra linha, que são as interdisciplinaridades das letras das canções, enfim, tá? Não é também esse nosso foco, vou voltar para cá, para a temática dos brinquedos e das músicas brincando, né? Para finalizar com essa primeira dica, né? Então, sem usar o diminutivo. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música. Vamos fazer uma brincadeira com um animal sonoro, com um objeto sonoro, e valorize dessa forma, assim, a linguagem, ok? Então, aí a questão da musiquinha, né? Então, nós não vamos usar dessa forma. E a outra questão é o som. Eu não fiz barulho até agora, ok? Eu sonorizei com a aranha, eu sonorizei com o caranguejo, eu sonorizei com o peixe, e agora eu vou sonorizar com a tartaruga. E aí ela pode acompanhar o senhor peixe, certo? Como é que era a música do peixe?
como pode... Opa! Né? Vamos sonorizar, então vamos brincar, os dois vão brincar juntos, né? Então, olha só, a tartaruga pode fazer um pulso. Aí eu já vou falar um pouquinho sobre um elemento musical, né? Que é a pulsação. Vocês podem fazer comigo aí em casa. Ó. Sente o pulso do coração? Ele é sempre igual. Então, nós estamos num pulso. E canta comigo. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? O pulso é o que regulariza o ritmo. E aí o ritmo é o jeito de cantar, ok? Eu posso cantar mais rápido, eu posso cantar mais lento. Então vamos cantar bem rápido. E aí a dona tartaruga vai acompanhar o senhor peixe. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? E aí o senhor peixe mudou um pouquinho o jeito de tocar, porque ele fez um ritmo, tá certo? Então a gente pode explorar essa possibilidade também. Vamos fazer bem lento? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? E aí entra uma outra brincadeira que você pode fazer sem saber música. Eu tenho certeza que todos vocês aí trabalham muito o ritmo, muito. Quando a gente está muito agitado, quando a gente precisa andar mais rápido, eu estou atrasada para chegar em tal lugar, eu tenho que ir correndo em tal lugar. A gente não acelera? E aí o nosso batimento, eu estava aqui antes de chegar a minha vez de falar, antes de chegar a minha vez de participar oficialmente, o coração estava já mais acelerado, não é assim? Isso é ritmo, gente, isso é um elemento musical. E você pode brincar com as crianças dessa forma sem saber música, oficialmente, né? A música numa linguagem padrão, mas fazendo música, ou seja, musicando, utilizando aí esse verbo que eu gosto tanto, que é musicar. Então, cante muito, rápido, lento. Então, agora todo mundo vai cantar a música da Linda Rosa Juvenil, que eu já quero falar um pouquinho sobre esse estilo, bem devagar. A linda rosa juvenil. E aí eu pergunto para vocês, quantos momentos das nossas atividades ou das nossas interações, às vezes as crianças estão um pouco agitadas? Agora, a gente até dói um pouquinho falar disso, né? A gente sabe que nós estamos longe das nossas crianças, de quem atua diretamente com as crianças, né? Os pedagogos estão muito aflitos, porque o seu principal trabalho está longe de si, né? Então, a sua principal atividade. Mas voltando para essa realidade, quando a gente está com as crianças, nós fazíamos muito isso lá na brinquedoteca, e a Débora que está aí, de repente vai lembrar, de cantar a música rápido, de cantar a música lento, e aí utilizar um outro elemento musical, mesmo sem saber nada de música. Vamos cantar bem forte! Vamos cantar bem suave. Desculpa o forte se eu assustei alguém, tá, gente? É um elemento musical. Isso se chama intensidade. E um ritmo lá em música se chama duração. Quanto dura o tempo, né? Um mosquitinho aqui. Quanto dura o tempo. Muito bem. Querem conhecer mais alguns personagens que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Antes de eu mostrá-los, aí eu quero contar, então. Sim? Querem conhecer mais? Vocês já viram aqui atrás de mim que tem uma caixa? Essa caixa tem mais 2 personagens que nasceram também aí na brinquedoteca. E eu agora até me emociono um pouquinho, porque durante essa pandemia, como eu falei para vocês, eu vou contar rapidamente, então, eu tinha um objetivo de ir para fora do país. Eu ia pedir a minha exoneração aqui no município de Palhoça, e eu ia passar um tempo fora em Portugal. Eu estava com a minha passagem comprada para o domingo de Páscoa, né? E veio a pandemia e eu tive que mudar os meus planos.
né? Primeiro, a passagem, logo o meu voo foi cancelado. Eu ia para um congresso em Évora, inclusive eu enviei 2 trabalhos, tendo em vista as minhas atividades musicais aí na Brinquedoteca. A partir dessas atividades, eu escrevi 2 artigos, eles foram aprovados neste congresso, eu iria apresentar esses trabalhos lá em Évora. Mas, enfim, veio a pandemia, tudo adiado, e a princípio, né, esse meu sonho também está adiado por um tempo. E eu estava em casa, né, assim como muitos de vocês, e tive que me reinventar, né? E passei também a assistir algumas lives, retomei alguns conteúdos meus de educação musical, lembrei daquele menino que usou a base, e nasceu então o Senhor Caranguejo, nasceu o Senhor Peixe, nasceu a Dona Tartaruga, porque eu criei uma história que conta e canta a música desses personagens num enredo. Então, eu posso dizer que eu escrevi uma história cantada, certo? Essa história se chama Mar Musical. Eu vou disponibilizar aqui para vocês depois o link. Até, eu não sei se eu já mandei para a Suzana, se ela puder disponibilizar aqui, até fica mais prático, mas se não, depois ela tem o cadastro de vocês, o e-mail, ou também quem quiser seguir lá o perfil da Musicar, né? O PDF desse livro eu disponibilizo gratuitamente, e é claro, quem quiser adquirir os produtos, isso depois a gente conversa, eu estou comercializando, porque tudo isso nasceu durante a pandemia, e eu abracei essa causa e mergulhei literalmente neste mar musical. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês, então, de 3 ferramentas que a gente utiliza. Então, uma delas eu criei a minha, né? Esse meu xodó, que é a história do Mar Musical. Ela tem esses 3 personagens e mais 2 que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, então, eu vou falar sobre as histórias com músicas, né? Então, eu tenho uma história e ela aparece música no meio da história, né? Então, quem não se lembra da música que os anões cantam na história da Branca de Neve? Eu vou para casa agora, eu vou, pararatibum, eu vou. Então é uma história que tem música no enredo, né? Quem nunca cantou a história da Chapeuzinho Vermelho e a sua canção, né? Pela estrada fora, eu vou bem contente levar esse, né? Mais ou menos isso? Muito bem. E aí a minha história, ela traz essas músicas, como eu falei para vocês. Nós também temos histórias, aliás, músicas que cantam histórias. Então, eu lembro que eu comentei rapidamente da Linda Rosa Juvenil. A Linda Rosa Juvenil é uma música que conta uma história, ou canta uma história, certo? Quem nunca ouviu a música do Rato, do Palavra Cantada? Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato para selar este contrato, né? E assim vai, e assim segue. É uma música que literalmente é cantada e o seu enredo é uma história. E aí nós poderíamos mergulhar em outros repertórios que a gente não vai classificar como sendo ou não de criança. A gente pode ir para um universo mais amplo e ir para a música clássica, para a ópera, para música popular brasileira. Quantas músicas contam histórias, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina. Quem é essa menina que vem e que passa? Enfim, né? Então, nós podemos explorar um universo de possibilidades. E tudo isso que eu estou falando para vocês, repito, não tem nenhum instrumento musical industrializado aqui, a gente não precisa ser um exímio em música, a gente precisa explorar as possibilidades, ok? Então, nesse universo de explorar as possibilidades, eu vou apresentar para vocês mais 2 personagens que estão lá na história Mar Musical e também estiveram muito presentes aí na Brinquedoteca. Hoje eles têm nome e sobrenome, certo? É o Polvo Pedrinha. Olha ele aqui. E agora tem que dar espaço, pessoal, porque esse outro animal sonoro, ele é grande. E ele sonoriza. E o polvo, olha ele aqui, o senhor Polvo,
Pedroso. O Senhor Polvo Pedroso nasceu, na realidade, numa oficina que eu fiz na disciplina de arte e educação. E dentro da disciplina de arte e educação, aí no curso de pedagogia, nós tínhamos as práticas musicais também como uma das linguagens da arte, né? E uma aluna levou para mim um chocalhão, foi feito, né, com um pedaço de coco e várias tampinhas assim grudadas, certo? Eu olhei para aquilo, gente, eu nunca tinha pego nesse chocalhão, né? E aí eu levei essa ideia para a brinquedoteca. Eu fui juntando tampinhas, juntando. E nós, lá com as crianças, escolhemos essas 3 cores. Aí vocês poderiam me dizer, é a bandeira da França, se eu não me engano, né? Ou, enfim, poderíamos viajar por outras combinações. Por que azul, branco e vermelho? Tem algum time de futebol? Não. Era o que tinha naquele momento e que as crianças se identificaram. E foi o meu primeiro polvo. Só que lá na brinquedoteca, ele não era um polvo. Ele não tinha esses olhinhos. Quem me ajudou muito, eu não sei se ele está aí presente, foi o Christian, né, que era meu estagiário, então, na parte da manhã, que eu trabalhava na parte da manhã. E aí eu fiquei pesquisando, Christian, como é que eu vou fazer? Vamos furar as tampinhas. Como é que a gente fura essas tampinhas? Com uma furadeira que tenha, né, aquela broca bem pequenininha e tal. Eu disse, cara, mas furadeira não tem furadeira. Meu pai tem furadeira, como é que eu vou fazer? Aí nós lembramos daquela maquininha de solda, né, que esquenta o bico e fura, né, na realidade é para soldar, mas aí na tampa eu consegui furar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem essa daqui furadinha, conseguem ver? Ó, então faz um furinho desse lado e faz outro furinho daquele lado. Aí eu fui fazendo, né, um fio, esse aqui era um cordão normal, e fui colocando, né, as tampinhas e dando os nozinhos. Esse primeiro, não vivo sem essa máquina de solda. Olha, Vilma, sou parceira, parceirona. Nesse primeiro momento, as crianças aqui, elas contribuíram com as cores, né? E a gente foi montando, porque eu não sabia como montar. E aí eu fui dando, gente, nozinho. Eu botava uma tampinha, olha só. Vou mostrar bem aqui para vocês. Colocava uma tampinha e dava um nozinho. Colocava uma tampinha e dava um nozinho. Vocês imaginam o tempo que eu levei para construir esse animal sonoro. E nós chamávamos ele de água-viva. Era uma água-viva. Vocês não imaginam quantas coisas essa água-viva foi dentro da brinquedoteca, né? Uma delas foi a que mais me chamou a atenção, e quando alguém falou aqui do ressignificar, foi o que eu realmente, assim, disse, gente, o trabalho com a criança, a gente aprende a cada dia, porque uma das crianças fez uma peruca. Sim, era a sua peruca. Eu acabo de descolar o olhinho do povo aqui. Era a sua peruca, né? Esse povo já cantou tanto, gente, já musicou tanto. E ela brincava com essa peruca. E, enfim, ó, gente, ó, tem que cuidar, tá vendo? Eu acabei de tirar o olho do meu povo, mas também poderia ficar assim, né? Poderia tirar os 2 olhos também, eu poderia ter um olho só, poderia colocar agora aqui um curativo nele, fazer tipo um polvo pirata. Olha aí as ideias como vem, né? E aí, mais outra ideia, né? Eu pensei, puxa, mas para eu construir com as crianças e cada uma ter que dar um nozinho, isso não vai rolar, eu não vou conseguir. Eu queria que cada criança levasse para casa um polvo. Aí, eu tive uma fase da vida que eu fazia bijuterias, né? Faz muito tempo isso, mas eu fazia. E eu tinha uma caixa cheia de miçangas. Aí eu pensei, vou levar essa caixa lá para a brinquedoteca e vou ver o que dá para inventar. E aí, num belo dia, eu pensei, puxa, eu vou colocar então uma tampinha e uma miçanga para não ter que fazer os nozinhos. E foi assim que nós fizemos as nossas águas vivas lá na brinquedoteca. Então, construíamos os tentáculos, né? Uma tampinha, uma miçanga, uma tampinha, uma miçanga. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui um tentáculo, certo? Ó, esse aqui já do polvo pedroso, né? Lá no meu Instagram, eu tenho o passo a passo dele certinho, e eu estou para fazer alguns vídeos tutoriais lá no meu canal no YouTube também, que é Musicando com Nájula, tá? Mas só para vocês verem, assim, então, faz os tentáculos, tá certo?
E aí depois une, né? Aqui, essa base da cabeça do polvo, eu faço com garrafas PET, né? Então, ó, mais ou menos desse tamanho. Poderia ser uma cabeça verde também. Agora eu estou atrás de cola quente colorida para fazer esse acabamento. A mesma solda que eu utilizo para furar as tampinhas, eu furo aqui a garrafa. Então, vou mostrar para vocês uma pequenininha que eu já tenho aqui, ó. Conseguem ver? Tá furadinha ali. Então, para fazer o polvo pedrinha, eu faço 5 tentáculos, passo aqui, dou um nozinho, corto o excesso do fio e passo a cola quente. Então, ó, aqui está o polvo pedrinha, tá certo? Com a junção dos tentáculos, aí o acabamento com a cola quente, esse fica assim mesmo, eu deixo ele com esse acabamento. Ah, boa pergunta, qual o tipo de linha que é utilizada para o polvo? Eu utilizo aquele fio encerado, que se vende em casas de artigos para artesanato, sabe? Eu não tenho ele aqui agora, mas você chegando numa loja de artesanato, pedir o fio encerado, né? Ele tem realmente uma cerinha, tá? E ele facilita bastante. E aí, lembra que eu falei também para vocês que a família que contribui? Eu tenho uma outra cunhada que também se apaixonou por esses materiais e me deu uma dica outro dia. Ela disse, Nájila, tu já parou para pensar que se tu usar uma agulha para passar a miçanga, a tampinha, você vai fazer isso muito mais rápido? Gente, olha, e eu comprei daí uma agulha também nessas casas de artesanato e tal, e aí você coloca a agulha, ó, olha ela aqui, conseguem ver, né? E fica muito mais fácil, né? Então, deixei só aqui algumas miçangas, ó, aqui, né? Tem as miçangas, então, coloca lá Cadê o furinho? Ó, coloca a miçanga na agulha, né? E aí coloca a tampinha, agora eu perdi a minha tampinha que estava furada, ela estava sem caber. Coloca a tampinha, né? Passa a agulha, então fica muito prático para você fazer esse processo. Com as crianças, eu indico para vocês não utilizarem agulha, não tem necessidade. Eu fiz os tentáculos do polvo pedrinha, hoje ele se chama polvo pedrinha, mas na época, como eu falei para vocês, na brinquedoteca, ele era água viva, né? Ele era uma água viva. E as crianças colocavam as miçangas e as tampinhas sem agulha. Eu nem tinha essa ideia de agulha, essa ideia da agulha nasceu agora. Mas como eu estou fazendo para comercializar, então para mim facilita bastante o trabalho, né? Mas para você que trabalha com as crianças, vocês percebam que brinquedo encantador que vocês podem fazer com as crianças. E com todo o material, praticamente, é reciclado. Tampinhas, a parte inferior da garrafa, para fazer a cabeça do polvo. Eu pinto, né? Eu vou mostrar para vocês um que eu estou finalizando, ó, com aqueles sprays, né, de tinta, e que daí o Christian também, aí da Brinquedoteca, foi quem me ajudou, teve essa brilhante ideia, né? Então, aqui era uma garrafa transparente, eu forro com jornal, estão vendo? Antes eu fazia em 2 etapas, eu primeiro pintava a cabeça, depois juntava o polvo, agora não, agora eu monto ele, e aí passo a cola quente aqui em cima para juntar os tentáculos, forro com esse jornal e passo o spray. Eu tenho utilizado aquele spray de tinta automotiva, tem um mosquito aqui na minha casa que está me incomodando. E aí finalizo. Aí o que acontece assim, por exemplo, esse aqui, vocês conseguem ver que não ficou muito bem feito o acabamento, então eu espero secar e passo mais um sprayzinho, né, mais uma demão, né, digamos assim, para fazer o acabamento. Eu me prometia fazer ainda um polvo pedroso mais verde, branco e amarelo, para não precisar pintar, né, para deixar a cor da cabeça do polvo dessa cor aqui, né? E aí nasceu o polvo pedroso e o polvo pedrinha por causa de uma canção. E eles são também personagens da história Mar Musical. Mas aí eu não vou contar o que acontece, porque já está acabando meu tempo, né, Suzana? Eu já olhei o horário. Acontece um lance muito legal na história e aparece o polvo pedroso e o polvo pedrinha. Eu só vou cantar rapidinho um pedacinho da canção deles. Depois, quem quiser ouvir a história, conhecer um pouco mais, vou disponibilizar aqui, a Suzana já colocou o PDF, né, do livro,
no meu perfil no Instagram. Quem quiser também o meu WhatsApp, tá tudo liberado aí, vocês podem me chamar para a gente conversar e tal. Disso nasceu o livro Travesseiro, tem um mini livro Travesseiro agora, com a história, né, que aí traz os personagens, a letra das canções, enfim, tem várias coisas para mostrar para vocês, mas eu queria finalizar, então, cantando um trechinho da canção, e aí eu vou utilizar um povo pedrinha bem pequenininho que eu fiz aqui, olha só, porque o povo pedroso vai dar uma sonoridade bem forte, tá? E aqui o povo pedrinho. Então a canção é assim, eles cantam essa canção lá na história. Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. Tibum, tibum, a pedrona faz tibum. Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. Tibum, tibum, a pedrona faz tibum. Tibim, tibim, tibum, tibum. Tibim, tibim, tibum, tibum. E assim eu me despeço com o povo Pedrinha e o filhotinho do povo Pedrinha. Agradeço imensamente a oportunidade, o convite que a Suzana me fez, né? Assim, me sinto muito emocionada porque durante aproximadamente 2 anos eu estive aí na Faculdade Municipal de Palhoça também, estive coordenando a brinquedoteca no período matutino, estive com algumas atividades no período noturno, né, como eu falei rapidamente para vocês dos projetos, estive à frente do coral da faculdade, então assim, eu tenho uma história de muita emoção aí na faculdade. Eu vou parar de falar que eu já estou emocionada. Suzana, muito obrigada, e aí estamos agora para as perguntas, né? Então, fico com o meu microfone aberto, Suzana, é isso? Sim, pode ficar. Obrigada, Nájila. Foi muito rica a sua fala. O pessoal elogiou um monte aqui. Eu já coloquei o teu Instagram, coloquei o livro também. Se quiser repetir, pode repetir. O pessoal, se quiser fazer alguma pergunta agora, tanto para a Sayonara, para mim, para a Nájila, a gente já está no nosso horário, mas a gente pode ficar mais uns 10 minutinhos aqui. Também depois a gente pode tirar as dúvidas, né, que o pessoal está perguntando sobre a atividade. Já coloquei o e-mail ali. Quem já enviou a atividade é uma atividade só. Professora? Pode falar. Deixa eu repetir novamente ali o endereço para a gente enviar a atividade, porque eu já enviei, mas agora que falasse tem que botar o CPF, né, o nome completo, e eu não coloquei, enviei botei como curso, né, mas não fiz esse mini curso, não botei essa palavra. Deixa eu botar no comecinho que tu botasse. Não tem problema, se você já enviou e teus dados estavam certos aqui, não tem problema, não precisa reenviar, tá bom? Porque eu enviei pelo e-mail como tu, né, que tu mandasse enviar pelo e-mail da FMP, né, esse que tu botasse, mas Coped, né? Isso. Tá? Aí, porque eu fiquei na dúvida, né, que daí tu botasse no começo tudo direitinho ali, aquela tabelinha. Se puder repetir, eu tirava uma foto. Tá bom. Obrigada. Alguém, mais alguma pergunta? Pode, a atividade pode ser mandada em PDF, ou escrever no próprio e-mail, pode, qualquer alternativa. Tá bom? A gente deixou livre, só tem que propor a atividade, que é uma brincadeira, né, que valoriza a infância. Alguma pergunta para a professora Nájila? Não, gente, eu só quero agradecer a Ana Júlia. Minha filha também curtiu um monte aí a brinquedoteca. Agora ela reviu os personagens ali, as água-viva, como ela fala. Ficou bem feliz. Um beijo para ela, minha flor. Tá, e obrigada a todos, a Dedé, o Cris, todos que sempre acolheram ela ama esse espaço. E o pessoal que está fazendo o curso, né, que está estudando, aproveite quando tiver proposta para a brinquedoteca, façam, eles são muito acolhedores, sempre acolhem as nossas propostas, façam porque vocês vão aprender muito com as crianças. Muito bem, muito bem. A Ana Aline participava com a gente, só deixa eu compartilhar rapidinho aí
do projeto do Crianças Cantantes também, né, Ana Júlia? Sim. E adorava cantar os saltimbancos. Eu não sei se ela chegou a levar a Joaninha também para casa, eu não sei se com ela foi feita, ou foi Não, só o ela trouxe a água viva, né? Água viva, Pé de tá. lata, que ela anda até hoje pelo quintal de pé de lata. Quando não vira musical, ela tá andando de pé de lata. Tá. Posso responder então aqui. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal de Pernambuco. Olha que legal, gente. Poxa, sejam muito bem-vindos aqui. Eu vou falar em nome da faculdade, né? Porque a Suzana está aí pela faculdade e eu me sinto parte dela, né? Eternamente, né, Suzana? Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. E quem tiver interesse, claro, para adquirir os materiais sonoros, né, o livro físico, eu mostrei para vocês o mini livro travesseiro, vou mostrar rapidinho também. Tem um livro maior, a Brinquedoteca até ganhou, né, Suzana? Esse kit completo, né? Então, esse é o livro travesseiro, que tem as imagens dos personagens, e você ainda pode, personalizar, colocar um nome aqui da criança, do professor, enfim, não é? E quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo, é diretamente comigo. Eu já botei ali o meu WhatsApp também, já deixei disponível, tenho o meu perfil lá no Instagram, que é @_musicar. Quem quiser ouvir a história, ela está disponível no meu canal no YouTube, até convido vocês a se inscreverem lá. Eu ainda não consegui postar os tutoriais, mas eles irão para lá, como se faz cada um desses personagens, é Musicando com Nájila. E eu vou ficar muito feliz de rever vocês, né, ou no perfil da Musicar, ou pelo YouTube, para a gente dialogar, compartilhar as ideias. E, claro, quem quiser adquirir, né, o livro físico, os animais sonoros, estou confeccionando e comercializando, sim. Só falar diretamente comigo. Mais alguma questão? Olha, quanta gente de Pernambuco, hein? Que legal! Tem de outros lugares também. Na segunda-feira o pessoal se manifestou. Pessoal, só lembrando que para validar a presença, vocês têm que colocar aqui no chat o nome completo de vocês, e-mail e CPF. Digitar corretamente, porque alguns e-mails retornaram. Quem não recebeu o e-mail, por favor, encaminhar. Acabei de postar aí, né? Postar o e-mail, postar a proposta de brincadeira para esse e-mail. Vou colocar de novo aqui, tá bom? O pessoal colocou, dos lugares que são, né? Estão escrevendo aqui. Sertânia, é isso? Carnaíba, Paraíba, Ouricuri, é isso? Ouricuri. Muito bem. São José do Egito. Aqui nós temos um morro bem interessante também, aqui na nossa localidade, que se chama Egito. Eu pedalo bastante por esse morro, é um morro bem desafiante. Me lembrou do Egito ali. Eu queria agradecer um abraço que me mandaram aqui, dizendo que logo essa pandemia passe, né, e que eu possa ir para Portugal. Eu queria dizer para vocês que, por enquanto, eu decidi ficar mais um pouquinho por aqui, né, eu adiei um pouquinho essa ida, eu iria para estudar até uma outra área de conhecimento, né, tá reservadinho, está num canto, num momento aqui muito especial, mas agora eu vou ficar navegando aqui um pouco com o mar musical e atuando aqui como orientadora educacional também pela rede municipal. E quem sabe, né, o ano que vem não estou aí de volta na faculdade, né, Suzana? Já que estou por aqui. Que é um trabalho maravilhoso que você faz, né, Nájila? Não tem... Quem sabe aí, se abrir algum concurso aí para a CT, a gente está aí de volta. Perguntaram se quem já enviou e faltou algum dado no e-mail precisa enviar de novo. Não precisa enviar de novo, tá bom? Desde que coloque aqui no chat direitinho a informação, a gente compara, tá bom? Porque vocês provavelmente enviaram os 4 dias, né, que a gente teve de curso. A gente não deu retorno de nenhum e-mail ainda, tá bom? Porque a gente teve 235 inscrições, então é muita gente para conferir o e-mail. Eu vou deixar para conferir tudo no mesmo dia, tá? Então eu vou conferir após sexta-feira, que vocês têm até sexta-feira para enviar. Então, após sexta-feira eu vou conferir e vou dar o ok para todo mundo, tá? Caso vocês não recebam até segunda-feira e fiquem ansiosos, não recebam o meu ok, né? Podem me enviar novamente o e-mail segunda-feira para confirmar se a gente recebeu ou não. Mas eu só vou conferir segunda-feira da semana que vem,
tá? Alguém tinha pedido para cantar mais uma música? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Poderia finalizar com uma canção. Podemos finalizar, então, a noite de hoje com uma canção com a Nájila, ok? Pode ser, Nájila. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, vamos lá. São dois objetos, dois animais sonoros que eu não apresentei, não deu tempo, né? Mas aí na canção vocês vão ver quem são eles, ok? Então, olha lá. Lá, 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 vai uma lagarta, tá, 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 sempre a mastigar. Knock, 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 como está com fome, come, come, come sem parar. Lá, 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 vai a borboleta, tá, 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 livre a voar. Flop, 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 cor de violeta, uma flor voando pelo ar. Knock, 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 flop, 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 flop. Será que a borboleta sabe que já foi lagarta? Será que a lagarta sabe que um dia vai voar? Então, aqui nós temos a minhoca sonora, olha aí, com uma meia, olha os olhinhos feitos, então, de papel, e uma tampa. E aí a borboleta também. Essa borboleta também foi feita na brinquedoteca, ó. Olha só, com tampinhas, né? E eu trouxe de lembrança, que eu fiz com as crianças aí, uma borboleta gigante. Olha, olha ela, gente. E aí as crianças decoraram assim, e aí como eu saí da brinquedoteca, essa eu fiquei de lembrança, que eu construí com elas. Ok, gente? Muito obrigada pela participação de todos. Suzana, um beijão, tá? Pedido dos brinquedos pelo WhatsApp. Sim, pelo WhatsApp ou pelo perfil no Instagram também, tá, gente? Muito, muito obrigada. Sucesso a todos. Brinquem bastante, cantem bastante, saiam musicando e brincando por aí, né? Sem restrições. Saiam à vontade, porque as crianças com certeza terão uma infância muito mais divertida, muito mais criativa, com uma imaginação muito mais aflorada. Ok? Um beijo grande, muito, muito obrigada mesmo, tá? Suzana, beijão para você. Obrigada, Nájila. Obrigada, Sayonara, também pela sua participação. Foi maravilhoso também a experiência enquanto professora, enquanto aluna, enquanto mãe, né? Também se reforçou muito. Sayonara, um beijão para você. Desculpa não ter lembrado seu nome naquele momento. Um beijão para o Rafael, tá? Então, tchauzinho da minhoca sonora. Tchau, tchau. Tchau.